Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira. Um pouquinho de atraso, mas trazendo para você as informações, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. Então, uma boa tarde, Brasil. Boa tarde a você que está nos acompanhando pelo canal do Boi, pelas TVs por assinatura, como a NET, como a Claro, no canal 190, pelas parabólicas, também no Facebook, YouTube e também quem acompanha no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. E olha, na edição de hoje eu falo um pouco a respeito das nossas análises para soja e milho em cima dos números da Conab. Trazemos também com exclusividade uma análise a respeito do que pode acontecer no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será apresentado na próxima segunda-feira. Tem informações sobre confinamento, tem o fechamento do Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, tem também aqui uma reportagem bem interessante, eu mesmo que fiz, fui lá falar um pouco a respeito da produção brasileira e também de como que harmoniza vinho, queijos e chocolates aqui do Brasil. Você vai ter essa reportagem com exclusividade por aqui. Claro que tem o mercado físico e o mercado futuro também. E olha, se há algo que o produtor rural já percebeu, é que o confinamento será menor no país. Você vai ver agora como é que está a situação em Mato Grosso, na reportagem de Valdir Pacheco. Começou desde junho a temporada de confinamento bovino em Mato Grosso e a expectativa, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, é de que 693 mil bois sejam confinados neste ano. Volume 3% menor se comparado com o ano passado. O que explica essa queda, segundo Eusébio Zonta, que todo ano confina em média 10 mil cabeças, é a incerteza sobre o preço da arroba. Essa diminuição no volume de confinamento, a nível de Mato Grosso, vamos pensar assim, ela é real. Isso a gente sente no campo por N fatores. Se esperava, se tinha uma expectativa de um preço um pouco melhor esse ano e não aconteceu ainda, né? Embora se tenha alguns negócios futuros feitos num preço um pouquinho acima, que já rentabiliza melhor o negócio, e se tinha uma expectativa de preço de insumo um pouco mais baixo, né? Que também não se concretizou porque o mercado do milho continuou pelo ano todo firme, né? E isso acabou implicando realmente com a diminuição do gado que se teria em confinamento esse ano. Nesta temporada, o que mudou também foi a taxação estadual do FETAB na exportação do boi vivo. O ano passado, acho que a gente até gravou alguma coisa aqui, quando se tinha, no fim desse ano, início do ano, se fazia um pouco de exportação de gado vivo, não que esse comércio acabou, mas não era cobrado FETAB, por exemplo, sobre essa operação. Hoje é cobrada, então é um nicho de mercado a menos que nós temos, a lucratividade sobre isso diminui significativamente, porque é um gado mais novo que se fazia venda, e a partir de fevereiro, salvo engano, a gente está tendo incidência da cobrança do FETAB sobre esse tipo de gado também. A semana passada eu fiquei sabendo assim que até houve uma nota do governo do estado, onde ele falava que a carne do Mato Grosso era a carne que menos pagava imposto no país. E a Acrimate se manifestou contrária a isso. Isso sim já ligado ao FETAB, que se recolhe essas taxas todas. Hoje custa aí em torno de R$ 43 para poder abater um animal. Essa é a taxa mais alta que tem no país. Então, se você considerar isso também como um imposto, ela fica com uma taxa alta. Boa parte dos estados não tem imposto sobre carne de mercado interno dentro do estado. Nós aqui no Mato Grosso temos. Então tudo isso impacta. Agora foi anunciado mais uma outra taxação sobre a carne, que também não está sendo efetivada, mas certamente vai recair sobre o produtor, sobre o preço de venda, enfim. Então tudo isso impacta com certeza. Tem uma forte relação, né, com o que vem acontecendo no Brasil, disposição de produtos. Vou falar agora a respeito dos números que foram apresentados nesta última quinta-feira. Nesta última quinta-feira não tivemos a segunda e a terceira edição da Agricultura BR, estávamos com um grande evento, leilão da CFM no ar. Mas fizemos as nossas análises, quem assistiu, quem acompanhou hoje a primeira edição já trouxemos esses pontos de vista a respeito do que foi apresentado pela Conab para a produção brasileira.
Bom, não há dúvida que a produção brasileira vai ser recorde campanha 2018-2019. Em relação à soja, a Estatal do Brasil não trouxe muitas novidades em relação à produção, que permanece com um número muito próximo àquele que foi apresentado no mês de julho, uma diferença ali de 60 mil toneladas. Em relação ao consumo interno, também permaneceu o mesmo. O que mudou foi a estimativa de embarques do Brasil. Ela subiu 2 milhões de toneladas e esse novo posicionamento da Conab vem na esteira daquilo que acontece em relação a Estados Unidos e China, uma vez que os chineses, que é o maior mercado do mundo, anunciaram que não vão comprar nenhum produto agrícola dos Estados Unidos. É claro que isso impacta no mercado. Brasil, pelo segundo ano consecutivo, por conta desses problemas entre as duas maiores potências do mundo, acaba tendo uma saída positiva para os seus produtos, principalmente a soja. Veja comigo então como é que ficou esse quadro. Você tem aqui a situação de oferta e demanda por soja 2018-2019, de acordo com os dados apresentados pela Conab. Como eu disse, a produção permanece no mesmo patamar, 115 milhões e 70 mil toneladas, consumo estimado em 45 milhões e 200 mil toneladas, também no mesmo aspecto, no mesmo número. Já a exportação brasileira sobe 2 milhões de toneladas, vem para 70 milhões de toneladas agora a estimativa de embarque, o que mostra realmente que o cenário internacional influencia muito na situação da soja brasileira e sul-americana. Os estoques brasileiros recuam 1.940.000 toneladas para o total de 1.410.000 toneladas estocadas no Brasil. Olha, 1.410.000 toneladas é o mesmo número praticamente do estoque de passagem que já foi revisado também pela Conab na campanha 2017-2018. Sigo falando a respeito das culturas e olha, a repórter Kylie Rodrigues conversou com o presidente da AproSoja de Goiás a respeito da utilização de defensivos agrícolas e principalmente os embates que estão acontecendo nos últimos períodos. Veja. Eu estou com o Adriano Barzotto, que é presidente da AproSoja de Goiás. Nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre a posição do setor do agronegócio quanto à utilização dos agrotóxicos. Como que o setor ele tem se manifestado, a opinião? Olha, esse assunto que está tão em voga hoje nas mídias aí, na questão do uso dos agrotóxicos, é muito caro ao produtor, já que a gente entende que o produtor também ele tem responsabilidade nessa questão, porém, se, como todo mundo diz, o agrotóxico é tão pernicioso para o setor ou para a sociedade, o produtor também é uma vítima, né? Então, o produtor, quando ele adquire um agrotóxico, quando adquire um defensivo, nem vamos falar agrotóxico, é uma palavra bastante pesada, mas um defensivo, ele quer que esse produto corresponda à expectativa. E ele imagina que todos esses produtos passaram por estudos, por desenvolvimento, por liberações de órgãos governamentais, então, e são seguros para que ele possa utilizá-lo. Está aí o posicionamento do Adriano Barzotto, presidente da AproSoja do estado de Goiás, em torno dessa questão, né, que está sendo colocada, né, principalmente o uso de defensivos agrícolas, uma crítica muito forte que vem ocorrendo por setores da sociedade que pouco entendem e pouco procuram saber a respeito disso. Vou falar agora a respeito de outro assunto também muito importante, porque na segunda-feira tem relatório de oferta e demanda. Você sabe que você vai ver primeiro por aqui mesmo. Ele é apresentado exatamente às 13 horas no horário de Brasília e a expectativa é que esse relatório ele reflita, no caso das principais culturas, soja e milho nos Estados Unidos na campanha 2019-2020, de uma forma mais abrangente, o impacto causado pelo fator de clima durante o plantio de lá nos Estados Unidos, também aquilo que entrou para o chamado Prevent Plant, que basicamente é manter as áreas cobertas, mesmo que não tenha condição de colheita, e também os efeitos
dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. É o que a Agricultura BR destaca agora. Vou mostrar agora o que os principais analistas lá nos Estados Unidos eles têm dito. Tá? Então, apresento para você a respeito daquilo que eu tenho em torno da opinião deles sobre o que deve acontecer por lá. Mas a expectativa é de uma área menor, produtividade menor, produção menor também. Veja só como nós trazemos aqui os números relacionados aos Estados Unidos. Você tem aqui a estimativa para a área, a mínima esperada de 31.570.000 hectares. A média, 32.800.000 hectares. A maior aposta é na média de área ocupada, sempre a média é um número mais interessante para se observar, com uma máxima de 33.800.000 hectares. Ano passado, campanha passada, contou com 36.200.000 hectares ocupados com soja nos Estados Unidos. Outro aspecto importante a ser ressaltado são as adversidades climáticas que atingiram aquele país. Essas adversidades climáticas, elas fizeram com que os norte-americanos tivessem o maior atraso da história. Desde quando há dados nos Estados Unidos, nenhum período de cultivo foi tão lento quanto esse. Então, claro que isso vai impactar diretamente no efeito produtividade e depois o resultante de produção, além da diminuição de área. Veja só conosco como é que fica essa produtividade norte-americana. Você tem aqui mínima, média e máxima em sacas por hectare, quer dizer que já trouxemos aí uma conversão. Os americanos trabalham bushel por alqueire, trouxemos aqui em sacas por hectare. A média esperada de 53,30 sacas por hectare, mínima de 51,50, máxima de 54,91. Apesar da queda que é esperada para a produtividade norte-americana, vocês veem que eles, mesmo com problemas de campo, permanecem com uma produtividade que é considerável, nada mal para um período tão ruim assim para os americanos. Vamos mostrar agora como é que deve ficar essa produção, o resultado na soja, o que deve trazer. E a expectativa é de queda mesmo. Veja só que se no mês passado o Departamento de Agricultura reformava os seus dados e não agradava muita gente, dessa vez ele pode trazer esses números para 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que foi projetado no mês passado. Em julho, a projeção foi de 104.640.000 toneladas. A média para segunda-feira é expectativa de 103.400.000 toneladas, o que seria 1.200.000 toneladas abaixo daquilo que se tinha no último ano. A mínima fica abaixo de 100 milhões de toneladas. Eu conversava com o nosso consultor João Pedro Cuti Dias a respeito disso. Mínima esperada abaixo de 99 milhões de toneladas e uma máxima de 108.150.000 toneladas. Por que nós consideramos que 108 milhões, ou um número maior, não seria viável? Porque se fosse viável, os levantamentos de acompanhamento de lavouras já mostrariam uma condição melhor para a soja norte-americana, o que não aconteceu nessas 4 semanas seguidas que antecedem o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Trazemos agora algo que é de se preocupar. Por quê? Porque como os Estados Unidos estão fora do principal mercado consumidor de soja, que é a China, neste momento o Brasil, a Argentina, Paraguai, mas principalmente o Brasil, consegue comercializar essa soja toda produzida na América do Sul para os chineses. Acontece que os estoques norte-americanos estão inflando, estão ficando cada vez maiores, principalmente na campanha 18-19. A nossa perspectiva é que em algum momento, quando tiver alguma sinalização de acordo entre os dois países, a China vá fazer uso desse superestoque dos Estados Unidos para pressionar os preços internacionais. Ela meio que já ensaiou isso anteriormente. Nós lembramos quando eles tiveram ali uma trégua, quando ela aconteceu, a China usou isso a seu favor, baixando o preço de soja no mercado internacional. Vamos ver agora como é que deve encerrar o estoque de passagem 18-19, ou deve ser apresentado nesta segunda-feira. Veja só que tem uma mínima esperada de estoque de 26.900.000 toneladas, a média esperada é de 29 milhões de toneladas, máxima de 30.600.000 toneladas de soja estocadas no final da safra 18-19. Em julho, os números eram de 28.580.000 toneladas, portanto, é elevado a estimativa de estoque nos Estados Unidos.
Olha, os estoques norte-americanos para safra, final de safra 2019-2020, eles são mais baixos que os 18-19, mas é porque a produção cai muito. Veja só como é que deve ficar, então, campanha 19 e 20, estoques de passagem, mínima esperada de 16 milhões e 500 mil toneladas, média de 22 milhões 340 mil, máxima de 25 milhões e 800 mil toneladas de soja. Esses são os números que tentam mostrar como é que deve se desenhar os dados que serão apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Eu e a equipe do Agricultura BR trabalhamos em cima dos números que foram analisados e apresentados pelas principais empresas norte-americanas durante essa semana. Vamos ver como é que está a soja Chicago, então. Soja Chicago agora na tela. Vamos ver se nós temos aqui os dados. Temos sim. Temos soja em Chicago andando dentro da estabilidade. Posição de agosto vem a 8 dólares e 69 centes o bushel, setembro 8,71, novembro 8,84, posição de janeiro a 8 dólares e 96 centes por bushel. Aqui fica muito claro que nós não temos aqui números que são remuneradores para o produtor norte-americano. Dólar comercial, dólar que essa semana chegou a bater R$4, é a movimentação externa. Tem uma situação nos Estados Unidos sobre o aspecto econômico que impacta diretamente nisso. Tem as taxas de juros menores no Brasil e nós temos o dólar hoje ainda em alta de 0,42% para o dólar a R$ 3,94 mais 3 para a moeda norte-americana. É o destaque que trazemos agora. Quem está conseguindo manter um número bastante interessante, né, de negociação é a soja negociada nos portos. Eu vou trazer agora como é que está a soja no porto de Santos e Paranaguá. Tradicionalmente são os portos que trazemos com o apoio da Grandes Corretora. Você vê aqui um valor de paridade a R$ 84,00 a saca de 60 quilos. Assim vem os dados que nós temos para a soja negociada nos portos do Brasil. E olha, quero falar agora de uma entrevista que o meu colega Walter Pulga Júnior fez com o Roberto França. O Roberto França é diretor de agronegócios do Banco Bradesco e ele falou a respeito de taxa de juros para o setor do agronegócio brasileiro e como que o setor deve passar por essa turbulência, por, de certo modo, essa crise que existe no momento no mercado. Veja. Doutor França, o senhor abordou hoje várias questões aqui de interesse direto ao produtor. Uma coisa ficou clara: a taxa de juros, o custo do dinheiro tende a cair no Brasil? Pulga, o que a gente discutiu no painel agora é que todas as condições hoje econômicas, macroeconômicas, é por uma queda na taxa de juros. Uma queda nos recursos obrigatórios, inclusive nos recursos livres que os bancos podem trabalhar. Então, os bancos estão preparados, querem aumentar portfólio, querem emprestar mais para o agronegócio, querem avançar em portfólio. Agora, o tema que a gente discutiu é que veio uma incerteza do assunto da recuperação judicial para a pessoa física, que a gente entende que traz incertezas para o setor. E toda vez que a gente tem incertezas no setor, os bancos se tornam mais conservadores. Então, a ideia desse círculo virtuoso não poderia ser afetado por um fato que está vindo agora, né, no mundo jurídico, que é a pessoa física do produtor rural pode ou não pode pedir recuperação judicial. Esse tema está no Congresso, esse tema está sendo discutido pelas entidades de classe e que a gente entende que é um fator que não contribui. Então, tem um círculo virtuoso do agronegócio, que é um setor muito relevante dentro da economia, que é um setor estratégico para o Brasil e que a gente, dos bancos privados, temos total interesse em financiar e ampliar portfólio, só não podemos deixar este fato atrapalhar essa vontade dos bancos crescerem no setor. Agora, o senhor lembrou também que o seguro rural pode ajudar a mitigar risco e, lógico, baratear o custo do dinheiro. O seguro rural é fundamental? O seguro rural ele já é obrigatório hoje nos contratos de crédito rural até R$300 mil. E a gente quer ampliar porque o seguro obrigatório ele cobre os riscos climáticos. Que um bom produtor é o único risco que ele não controla, né, que é o risco climático. Que o seguro, com certeza, vem ajudar a mitigar esse risco de crédito. Então, o seguro, sem dúvida nenhuma, contribui para melhorar o risco de crédito e diminuir os preços, inclusive, das operações de crédito.
Hoje nós temos um volume de recursos do governo destinado ao chamado Plano Safra. Não é suficiente, como o senhor disse, mas a perspectiva é que os bancos participem mais, como o governo tem mostrado intenção? Os recursos obrigatórios, eles financiam uma parte da produção agrícola. Eles atendem o pequeno produtor, o médio e o grande, limitado a 3 milhões. E a gente entende que a complementação do financiamento da safra vem com os recursos dos bancos e até mesmo no mercado de capitais. Então, um complementa o outro. Então, os recursos que estão aí são suficientes para toda a produção agrícola, só que os bancos usam parte do seu caixa e dos recursos livres para complementar o financiamento agrícola. O senhor comentou, entre alguns números, que enquanto o PIB do Brasil, o agronegócio, é 25% do PIB, os bancos não participam no volume de financiamento equivalente a esse PIB. Isso tende a mudar? Vamos lá. O agronegócio, ele, na cadeia toda do agronegócio, passa de 20% do PIB. E a gente sabe que o portfólio dos bancos dentro da cadeia do agronegócio pode aumentar, inclusive, por uma proporção maior. Hoje não são 20% dos créditos dos bancos que vêm do agronegócio, mas poderiam ser certamente, e é o que a gente quer. Vamos falar agora de uma decisão de um órgão da ONU que fez com que o frete marítimo mexesse no preço, tem uma alteração para cima. E aí, pensando nisso, a Câmara Setorial aqui no Brasil se organiza, é o que você vê agora na reportagem de Saulo Lopes. Na sala do Ministério da Agricultura, representantes do setor produtivo e de logística do agronegócio brasileiro. E a principal discussão é o impacto da IMO, Organização Marítima Internacional, no transporte de cargas exportadas. A IMO faz parte da ONU e determinou a redução de 3,5% para 0,5% da mistura de enxofre no combustível dos transatlânticos transportadores. Ele pode gerar um aumento no frete marítimo da ordem de 20%. Porque o bunker é o combustível do navio, ele significa mais ou menos 50% do valor do transporte marítimo. O aumento previsto pode chegar a 40% no valor desse bunker. Então, nós estamos calculando que pode chegar a 20% o aumento do combustível, do custo. Então, esse é um assunto extremamente importante, porque até agora, principalmente nas commodities, nós não tínhamos problema com essa questão do transporte marítimo, porque ele era o mais barato. E agora nós estamos vendo aí que nós vamos ter um aumento que a gente não esperava. O presidente da ANEC, Sérgio Mendes, se preocupa com o impacto dessa medida, que deve aumentar o valor do combustível dos navios, junto aos exportadores de cereais brasileiros, principalmente os exportadores de soja e milho. 90% desses cereais são exportados pelos oceanos. E o destino dessas exportações estão longe, né? O principal destino nosso, no caso da soja, é a China. No caso do milho, é o Irã e também países da Ásia. Então, está tudo longe, né? Então, esse assunto é um assunto preocupante, sim. E que vem se somar a inúmeros outros assuntos de logística que a gente já tem aqui dentro. O presidente da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Edeon Vaz, determinou a discussão de um grupo técnico formado por representantes de todos os setores de logística do agronegócio brasileiro para definir qual a estratégia que vai ser tomada daqui para frente. De Brasília, Saulo Lopes. Tá aí, vou cumprimentar alguns telespectadores que estão acompanhando aqui o Agricultura BR e estão participando do programa. É o caso do Fernando Zanqueta, que mandou uma mensagem aqui, perguntou se está gripado. Estou um pouco, sim, a voz está meio rouca, mas estamos aí trazendo para você as informações aqui que você precisa saber. Olha só, vou trazer agora milho no Porto, porque milho no Porto vem com valores realmente mais do que estáveis, vem com ganho. Entre esta última quinta e essa sexta-feira, milho no Porto sobe, é o que você acompanha comigo aqui na tela. Você vê aqui a apuração da Grãos Corretora, Porto de Santos e Paranaguá, portos trazendo valores a R$ 39,50 a saca de 60 quilos. A apuração da Grãos Corretora está aí na tela, portanto, milho com preços no valor de paridade no Porto, bem interessantes, fortes no país.
Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo. Primeiro, como é que foi o fechamento do Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Tem informação sobre vinho, sobre queijo, chocolate e muito mais ainda durante esta edição do Agricultura BR, que volta já. E se tem uma produção que, quando vai para o campo, ela já vai totalmente vendida, é a da cevada no Rio Grande do Sul. Ela já em pleno desenvolvimento, já está totalmente comercializada e por lá o desenvolvimento está sendo excelente. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Utilizada na fabricação do malte da cerveja e também da ração animal, a cevada tem atraído a atenção de muitos produtores aqui no Rio Grande do Sul. A área esse ano ultrapassou os 44 mil hectares, um leve aumento comparado com 2018. Um crescimento justificado pela liquidez e expectativa de boa produtividade. Em ano de clima favorável, a cevada costuma ter rendimento de 5 a 10% superior ao trigo, preço de referência da cultura. O estímulo para o plantio do cereal vem também da garantia de venda, já que 100% da produção de qualidade é comprada pela Ambev de Passo Fundo. A fabricante de cerveja, que usa a cevada para a produção de malte, fomenta as lavouras na região e garante a compra de toda a safra. A previsão da Ambev é receber cerca de 150 mil toneladas nesse ano, de 2 mil produtores gaúchos, parceiros da empresa. No Brasil, 95% da cevada é cervejeira, né? E assim mesmo nós estamos produzindo aí 1/3 do malte que nós consumimos. Veja que potencialidade nós temos ainda para malte, né? Continuou falando de culturas de inverno. No Paraná, a área de plantio de trigo, como era esperada, foi reduzida. E isso aconteceu tendo também um outro aspecto, que foram os fatores climáticos que atingiram parte da área de produção. Quem nos fala um pouco a respeito do que vem acontecendo por lá é o repórter Mauro Andrade. Doutor Norberto, como é que está a situação da safra de trigo desse ano aqui no Paraná? Bom, primeiro uma visão mais geral, o trigo não avança no Brasil, lamentavelmente. Há um esforço grande de trigo irrigado no Nordeste, no Cerrado brasileiro, com boas experiências. A zona tradicional, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, uma parte de Mato Grosso do Sul, é do tamanho que nós somos, né? A gente sonha com um tombo tecnológico no futuro para que possamos produzir trigo em larga escala e exportar. Por enquanto, essa é a realidade. Uma produção brasileira que equivale a menos da metade do nosso consumo, um grande dispêndio na importação. O Paraná tinha reduzido a área de novo esse ano, um pouco mais de 1 milhão de hectares, e prenunciava uma safra razoável, né? 3,2, 3,3, 3,2 milhões de toneladas. Estava indo bem, que pese um quadro de seca em algumas regiões, mas aí veio o frio e nos levou uma parte importante da safra. Nós perdemos acima de 500 mil toneladas de novo. Isso é um baque para os agricultores, obviamente, boa parte deles com seguro, obviamente, mas nem todos. Isso é uma perda para a economia do produtor, para a economia do Estado, para uma necessidade de gastar mais dólar na importação para completar o nosso quadro. Uma nova onda de frio agora nesse fim de semana pode ainda afetar mais uma parte da lavoura. É pouco provável, mas temos essa hipótese. Lamentavelmente é esse o tamanho que nós temos, assim, um pouco mais de 5 milhões de toneladas de produção esse ano, com perdas aqui no Paraná, e isso acaba fortalecendo ainda mais a visão de sucessão soja-milho. Doutor Norberto, falando especificamente do seguro agrícola, né? O trigo é uma cultura de risco e a gente percebe que o seguro agrícola ele impacta muito pouco. Muito poucos agricultores ainda fazem adesão. Qual a causa disso? O ovo ou a galinha, né?
Os nossos grandes concorrentes no mundo, como os Estados Unidos, já têm há muitas décadas um sistema de proteção dos seus cultivos, dos patrimônios dos agricultores, da renda que eles esperam colher quando instalam as suas lavouras de soja, milho e trigo. No Brasil isso é muito incipiente, né? Nós estamos nos esforçando, governo federal, governos estaduais, boas experiências no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, de ajudar a alargar a base de feitura de seguro rural. A União tem um sinal positivo nesse ano, né, de renovar o recurso que estava previsto, pouco mais de 300 milhões de reais, mas sinalizando no orçamento 2020, já pelo próprio anúncio do Plano Safra, 1 bilhão de reais, como forma de cooperação para que mais gente faça seguro, porque ele se torna um produto mais barato. Esse é o esforço que o Paraná também faz. O Paraná investe um pouco de dinheiro, com o tamanho das suas pernas, para subsidiar, subvencionar parte do prêmio. À medida que mais gente faça seguro, com esse apoio federal e dos estados, né, a médio prazo nós estamos construindo modelos, né, de seguros, né, mais baratos, e daqui a pouco, daqui a alguns anos, certamente, será cultura geral fazer seguro, proteger. Provavelmente substituindo esse modelo de crédito rural que nós temos, que a sociedade brasileira acaba colocando alguns bilhões de reais para equalizar a taxa de juros. Então, é bem provável que daqui a pouco nós, aqui alguns, olhando à frente, 10 anos, nem isso, nós sejamos empurrados para obter recursos privados, né, dos bancos em geral, ou mesmo das empresas supridoras de fornecedoras de insumos, fertilizantes, agroquímicos, sementes, como forma de financiar, e o mais inteligente será, então, proteger, fazer o seguro. Eu acho que a gente vai evoluir para isso. Aqui no Paraná nós temos 10 seguradoras que são credenciadas conosco, né, e operam e oferecem produtos cada vez mais à feição das necessidades do nosso agricultor. Não é ainda um mundo o ideal, mas certamente logo, logo nós teremos produtos mais à feição, mais baratos, porque mais gente fará seguro e aí torna mais atraente a escala. Está aí situação exposta pelo representante no estado do Paraná, áreas com trigo menores. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações a respeito do fechamento do 3º Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Eu vou para o intervalo comercial e você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Eu volto já. E durante 3 dias, o Canal do Boi e o Agrocanal levaram para todo o país os conceitos, as informações, o que está sendo trabalhado e pesquisado dentro da agricultura sustentável. Pela primeira vez, no Mato Grosso do Sul, aconteceu o Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, esse fórum que aconteceu na sua 3ª edição, reunindo produtores de todo o país. A repórter Rosa Cabral esteve por lá também e nos traz agora um balanço de como que foi a edição 2019. Começo a reportagem falando de uma experiência incrível na agricultura sustentável, com o uso do pó de rocha comparado ao plantio convencional. A personagem é a cebola, em números, na tela do celular do biólogo Bernardo Quinapique, do estado de Santa Catarina, que mostrou os resultados atestados, segundo ele, em laboratório. Com pó de ardósia, organicamente, tem 82% mais cálcio do que o convencional. Tem 48% mais magnésio e 30% mais de potássio. Então, conseguimos repor o que foi perdido no convencional. E, além disso, fizemos a análise do zinco. O convencional tem apenas 1,6 microgramas de zinco e no outro tem 17,4 microgramas. Então é muitas vezes superior. Por isso, não precisamos ir na farmácia comprar vitamina C com zinco. Esse modelo de agricultura atende também por evolução verde. Assunto no 3º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, calcado em 3 pilares. Que é a utilização dos remineralizadores, um dos quais é os denominados pós de rocha,
O segundo aspecto que nós achamos fundamental é a utilização dos produtos biológicos que atuam na solubilização desses minerais que estão retidos no solo e que podem substituir quase que na totalidade os adubos químicos solúveis. E a utilização dos produtos biológicos para controle de pragas e de doenças e de insetos. E são práticas que nós estamos utilizando com validações, com resultados. E quanta gente veio ouvir sobre a modalidade de produção? Agricultores de várias partes do país e Paraguai. Eles tiraram os olhos do campo por 3 dias e aqui, em um auditório, com os mestres, palestrantes e pesquisadores, os mais variados assuntos. A transformação que a gente está vivendo aqui, que cada um de nós está vivendo nesse espaço, qual é a nova descrição que você vai dar? Em 11 palestras, fertilidade com agrominerais regionais, microbiologia aplicada ao manejo do solo e controle de pragas e doenças, mix de plantas de cobertura para sistemas sustentáveis, melhoramento genético voltado para a sustentabilidade, custos de produção, potencialidades do mercado de produtos sustentáveis, homeopatia na agricultura, relações entre solo, qualidade dos alimentos e saúde. Tudo isso junto, resultando numa bagagem de conhecimento. Esse evento proporcionou a gente ter troca de experiências das mais variadas, com outros produtores, com cientistas renomados, com pessoas que estão na área promovendo realmente a sustentabilidade no campo. Então, para a gente é fantástico porque a gente consegue trazer isso da porteira para dentro depois. Encontraram incentivos. O conceito agricultura sustentável tem tudo a ver com o nosso negócio, que é uma fazenda no Pantanal. Então, buscando alternativas de lidar com problemas, melhorar a produtividade, melhorar a rentabilidade com custo de produção menor. Então, é essa a nossa busca hoje. E por que não refazer o caminho no modo de produzir? Jogar quase tudo fora que a gente aprendeu nos últimos anos e começar tudo de novo. Uma nova forma de fazer agricultura mais sustentável e mais viável, eu acho. Então, para a gente, esse congresso foi muito bom porque abriu mais a nossa cabeça para entrar de vez nisso mesmo. E no comando do fórum, amparado por muitos cuidadores preocupados com a nossa saúde, com a nossa terra, com a nossa produção sustentável, está o GAS, Grupo de Agricultura Sustentável, que tem na coordenação Rogério Vian. Ele que alimenta a ideia de que o Brasil pode ser autossustentável utilizando seus próprios insumos. É injusto um país que quer ser o maior produtor agrícola importar 82% de todo o insumo agrícola que a gente consome. Se der uma gripe em qualquer lugar do mundo que não vier navio mais para cá, que resolver não trazer mais produto para cá, como é que a gente fica? Então, a gente tem que procurar a nossa independência. Lógico, a gente vai continuar usando uma coisa, outra a gente não é contra nada, mas a gente tem que procurar pelo menos 50%, 60% de recursos nacionais. Ficar dependente em 82% vamos falar, de adubos químicos é um absurdo para um país tropical, para um país que hoje é um dos maiores produtores do mundo. A gente não pode continuar refém disso. E o Canal do Boi abriu as lentes para todo o Brasil e transmitiu com exclusividade o evento que atraiu mais de 600 pessoas. A abertura foi transmitida ao vivo, também pelas nossas redes sociais, em tempo real, todas as palestras. E o programa Agricultura BR se deslocou, veio a campo, conduzir uma variedade de entrevistas. É um evento nacional importante para o produtor rural brasileiro e que reforça o compromisso do Canal do Boi junto com o seu público, junto com quem trabalha, com quem cultiva e quem está buscando alternativas de se produzir melhor com bons resultados. O que a gente está fazendo, o Canal do Boi está fazendo, é a mesma coisa. A gente quer atender o produtor, que o produtor realmente possa ter informação e informação de qualidade. Então, foi fundamental esse apoio e a gente espera que continue por muito tempo. Acho que foi só o começo. E assim encerramos a nossa cobertura ao 3º Fórum de Agricultura Sustentável. De Campo Grande, Rosa Cabral. Eu não computei quantas horas transmitimos durante o Agricultura Sustentável, o Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, mas foram diversas horas.
nós tivemos desde a segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira, todas as edições do Agricultura BR integralmente transmitidas lá do fórum e nós tivemos o maior prazer, foi um prazer enorme reconhecer e abraçar os produtores rurais que acompanham o nosso trabalho, a nossa programação aqui no Canal do Boi. E olha, muda um pouco de assunto agora para falar sobre a produção de algodão no estado de Mato Grosso, custos de produção e principalmente formação de mão de obra. É o que nós vemos agora na reportagem de Valdir Pacheco. A cotonicultura é uma atividade que exige mão de obra especializada e constantemente treinada para atender às demandas do setor. Com mais de 6.000 colaboradores nas operações das usinas de beneficiamento, Mato Grosso possui o maior setor industrial do Brasil. Era na qualificação da mão de obra que a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, encontrava o maior desafio, de acordo com um estudo realizado com os produtores de algodão do estado. Esse desafio era a escassez da mão de obra qualificada, o que negativamente impactava na qualidade da pluma e no beneficiamento, comprometendo a competitividade do algodão no mercado como exportação. Em parceria com o IBA, Instituto Brasileiro do Algodão, SENAI, MT, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e através do IMA, Instituto Mato Grossense dos Produtores de Algodão, foi criado a Escola de Beneficiamento com o objetivo de qualificar profissionais. Foi uma etapa fundamental para a qualidade da fibra fornecida à indústria têxtil nacional e outros países. Assim, iniciaram os primeiros módulos de manutenção mecânica com carga horária de 320 horas e gestão de algodoeiras com carga horária de 160 horas. Na safra 2017-2018, os aprovados tiveram a oportunidade de fazer estágios profissionalizantes em usinas de beneficiamento do Estado. Somente após esse estágio, os alunos foram considerados qualificados para a atividade. Gestão do conhecimento dos projetos do setor algodoeiro do Brasil é o objetivo do IBA. O Banco de Conhecimento é uma iniciativa que contribui para esse propósito ao compartilhar e disponibilizar as melhores e mais produtivas práticas da cotonicultura. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos ver agora alguns elementos econômicos. Estamos chegando ao final dessa edição da Agricultura BR. Antes a gente ver como é que está o dólar. Dólar comercial. Primeiramente, vamos ver se a gente traz o dólar comercial aqui na tela. O dólar vinha com alta na movimentação. Nós temos uma situação internacional que faz com que o dólar suba no Brasil. R$ 3,94 mais 9. Isso está muito relacionado aos Estados Unidos, principalmente. Alta de 0,57%. As situações criadas por lá na economia norte-americana fazem com que o dólar se eleve em todo o mundo. Agora sim, vamos ver como é que está a soja em Chicago. Você acompanha comigo como é que vem a soja negociada na Bolsa Norte-Americana. Você tem aqui agora a soja com uma alta agora um pouco mais explícita, vindo com alta na posição de mais curto prazo, $8,66 mais 2 o bushel, vindo com alta de 1 ponto. Setembro já é a posição de maior liquidez, $8,74 o bushel, sobe 3. Novembro, $8,87 o bushel, subindo 4 pontos, enquanto que a posição de janeiro vem a $8,99 mais 6 por bushel, alta de 3,6 pontos neste momento para a soja em Chicago. Nós vamos conhecer agora um pouco dos sabores do Brasil. Nessa semana, eu tive o prazer de conhecer um grupo de empresários e estudiosos de 3 produtos muito interessantes: queijos, chocolates e vinhos do país. E eles fizeram um trabalho sensacional. Você vai conhecer agora. Uma experiência gastronômica com sabores de diversas partes do país
Esta é a proposta do workshop Queijos e Chocolates do Brasil, degustação harmonizada com vinhos da campanha gaúcha, que eu tive o prazer de participar na etapa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O evento foi protagonizado por especialistas e contou com a participação de amantes dos 3 produtos. É o caso da chefe de cozinha há 20 anos, Adriana Torres, que comentou a fusão de sabores brasileiros e de fora. Mesclar os nossos ingredientes regionais com os ingredientes que existem all around the world, em todo o mundo. Isso é maravilhoso, porque você extrai não só a nossa essência, um pouquinho da nossa essência, com sabores inusitados. Eduardo Girão, jornalista gastronômico especialista em queijos brasileiros e mineiros, trouxe uma composição de norte a sul do país. Nós começamos a conversar para desenhar um evento em conjunto. E aí, vislumbrando a possibilidade de fazer isso em outras cidades, né? Então a gente primeiro realizou isso em Canela, no Rio Grande do Sul. Fizemos um evento lá, teve lotação máxima, felizmente, né? Ficou esgotado. Agora segunda edição aqui em Campo Grande, também com um quórum excelente aqui na Território Lab. E vamos levar agora esse mês para o Fartura Tiradentes, lá em Minas. Vamos fazer a 3ª edição desse evento. Então, aí em 3 meses que isso começou, a gente já fez isso 3 vezes. A gente começou em maio, né, estamos em agosto agora, né, vamos fazer agora no fim de agosto lá em Tiradentes, em Minas. Vamos fazer a 3ª edição. Então, a gente detectou essas afinidades e resolveu juntar forças em prol desses produtos que são são produtos muito nobres, né, do Brasil. Queijo é uma coisa que se produz de norte a sul. E cacau é um produto, uma matéria-prima de excelência, né, do Brasil, que a gente tem aí algumas origens, né, dentro do Brasil que produzem um chocolate de altíssimo nível. Então a gente tem 2 alimentos muito fortes no Brasil hoje, que são queijo e chocolate, que a gente tem uma dedicação imensa como profissionais, né, para selecionar, para fazer uma curadoria desses produtos. Juntamos forças aí para dar a conhecer ao público um pouco do que o Brasil tem de melhor. E o queijo somou seu chocolate. E nesse momento, passamos a ter um novo sabor do Brasil. Sobre isso, conversamos com Juliana Ustra, diretora da Ustra Consultoria, responsável pelo projeto Chocolate Brasileiro e pesquisadora independente sobre o cacau e chocolate. Foi um desafio nosso de trazer brasilidade para o prato e para a taça. Esse projeto ele nasce de querer mostrar o que o Brasil tem de melhor em termos de produtos derivados de cacau, né, chocolates, vinhos da campanha gaúcha, que são vinhos entrantes aí no mercado, mas de excelente qualidade, e queijos brasileiros. Então a gente desenhou esse projeto para que ele trouxesse uma nova perspectiva, uma nova visão e uma nova experiência, principalmente sensorial, para as pessoas que pudessem participar. E, de fato, assim, foi isso que a gente encontrou aqui, um conteúdo muito rico. A gente trouxe história, brasilidade, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, tudo representado numa experiência sensorial muito rica. Então, foram 5 queijos, né, de todo o Brasil, com 20 chocolates vindos de todo o Brasil, provados com vinhos e espumantes da campanha gaúcha. Cada um dos produtos com seu terroir, ou seja, a gente estudou de que forma eles seriam mais prazerosos para o público. E a gente trouxe também um chocolate e um queijo local, para que tivesse essa conexão com história, com produtos locais, com uma empresária local, que é a Angie Chocolate, e que a gente pudesse conectar isso com esse território, com saberes locais e com a vontade de mostrar o que a gente tem melhor em cada lugar do Brasil. Os chocolates tiveram um toque regional importante, como explica a empresária Beatriz Branco. O meu maior diferencial é que eu faço chocolate do cacau à barra, todo o processo, e que eu trabalho com insumos locais daqui do Mato Grosso do Sul. Eu sou a única fábrica de chocolate que faz chocolate do zero e que faz essa inclusão de frutos locais, que faz essa valorização do Pantanal. Faz a inserção de frutos que são localizados aqui na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Então eu trabalho com guavira, castanha de baru, bocaiúva, jatobá, pequi, banana da terra. Então ele é bem regional. E claro, a noite foi brindada com vinho e espumantes do Rio Grande do Sul, que trouxe uma experiência ainda mais agradável por conta da harmonização. A gaúcha Lilian Roncone, da Vai de Vinho, explicou um pouco da seleção.
As vinícolas que nós estamos trabalhando são vinícolas que têm referência em modernidade, né? Nós não temos nada a perder para vinícolas estrangeiras em questão de maquinários, em questão de modernidade mesmo, né? Nós temos vinícolas que a gente tem orgulho em representar, que são referência em a energia essa sustentável, né? Nós temos a Guatambu, que ela é totalmente 100% de energia solar. Então, assim, são questões que hoje em dia nós trabalhamos muito nisso, né? Nessa questão de sustentabilidade. Então, assim, não temos nada a perder para vinícolas importadas. Aí, reportagem aconteceu durante essa semana em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Deixo o meu abraço especial para a Lilian e também para a Juliana. Olha, voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição do Agricultura BR, se tudo der certo com a voz um pouco melhor. A todos uma ótima tarde e até daqui a pouco.